Vamos lá, pessoal, RR na área, nossa revisão final para o TRT 11, TRT 24, para fechar, gabaritar a prova de TRT, que é o que você quer. Então vamos embora. Não é curso, é uma mega revisão, mas que vale bastante, é muito interessante. Vamos falar agora sobre o quê? Anota aí no seu caderno sobre a temática de remuneração e salário. Primeira coisa que eu quero falar com você sobre esse tema da remuneração e salário é a distinção que tem que ser feita, previsto no artigo 457 da CLT. Remuneração, ela é o salário mais gorjetas. Então atente-se a isso. Remuneração é salário mais gorjeta. Remuneração é a soma do pagamento direto, que é feito pelo empregador, com o indireto, que é feito por um terceiro, que é a gorjeta. Então pensa assim, ó, salário é tudo aquilo que sai do bolso do empregador. Ou melhor, quase tudo que sai do bolso do empregador é salário. Beleza? Então o empregador paga o salário. Gorjeta quem paga é um terceiro. Ou é cobrada nota de serviço, ou é dada de forma espontânea, artigo 457 da CLT. Então remuneração é o salário mais gorjeta. Então eu posso falar que todo empregado, por exemplo, ele recebe salário, mas nem todo empregado recebe remuneração. Porque se eu falar em remuneração na minha prova, eu estou incluindo as gorjetas. Eu, como professor, ganho gorjeta de vocês? Não ganho. Ganho só meu salário. Eu não ganho gorjeta. Fechado? Então, é um ponto interessante. As gorjetas estão no parágrafo 3º do artigo 457 da CLT. Beleza? Muito bem. Uma coisa interessante de você lembrar é em relação à CTPS. Nós conversamos sobre ela na nossa revisão lá no início. O que tem que anotar na carteira de trabalho do empregado? Data da admissão, remuneração e condições especiais se houver. Cuidado, que o artigo 29, parágrafo 1º da CLT, já que falou que vou anotar a remuneração, ele exige a anotação da estimativa de gorjetas. Então, a estimativa das gorjetas, ela deve ser, sim, anotada na CTPS do empregado. Beleza? Bom, essa gorjeta, ela integra a remuneração. Beleza. Tudo bem. Então, ela vai refletir em quê? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar que você seja um garçom, por exemplo, e o seu salário, ele é de R$2.000. E você ganha de gorjeta R$1.000. A sua remuneração fecha em 3.000. Sua carteira está sem contra-cheque, que lindo, né? A pergunta é, essa gorjeta ela é importante, que ela está na remuneração, e ela vai incidir reflexos em quê? Em quê? Isso é importante. Reflexos é igual a integrar. Integra o quê? O meu FGTS. Os 8%, pessoal, não vão ser em cima de 2.000, não. Vai ser em cima de 3.000, porque a gorjeta está integrando aqui. Ao INSS, as férias, mais o terço constitucional, ao 13º salário, integra tudo. Ah, então tem que saber isso? Tem que saber isso. Tem que saber. Então, cuidado. A gorjeta, ela não possui natureza salarial, ela não é salário, mas integra, incide reflexos no fundo de garantia, INSS, férias mais um terço, isso aí. O que ela não integra? Aí não cai não, aí despenca na prova. O que a gorjeta não integra? Decore isso, hein? Súmula 354 TST. Súmula 354 TST. Aí a dica do RR. A gorjeta não integra o ARA. Gorjeta não integra o ARA. Horas extras, aviso prévio, repouso semanal remunerado e o adicional noturno. Olha aí, repita. Horas extras, aviso prévio, repouso semanal remunerado e o adicional noturno. Porque são parcelas calculadas exclusivamente sobre o salário do empregado. E remuneração é salário mais gorjeta, você já sabe disso. Então, cuidado.
A gorjeta não tem natureza salarial, não tem, mas integra FGTS, INSS, férias, 13º, que for, mas não integra. A súmula 354 fala o ARA, horas extras, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno, porque são parcelas calculadas só sobre o salário do empregado. Isso tem que saber, isso despenca em prova, né? Então, detalhes importantes, mega importantes. Bom, o salário pode ser pago em dinheiro, mas também pode ser pago em utilidade. É o chamado salário utilidade ou salário in natura. Previsão, artigo 458 da CLT. Agora, se for pago assim, pelo menos 30% tem que ser pago em dinheiro. Então, salário in natura ou salário utilidade. Parte em dinheiro e parte em utilidade. Nesse caso, pelo menos 30% tem que ser pago em dinheiro. Cuidado com essa figurinha aí, ó. Empregado doméstico é vedado o salário in natura ou utilidade. Então, doméstico é vedado salário in natura ou utilidade, salvo em relação à habitação, se ela for fora do local da prestação de serviços, tá? Isso nós já falamos também na nossa revisão e no curso também, de forma bem tranquila. Bom, aí vamos na sequência aqui. Quais são as características do salário utilidade ou salário in natura? Isso é interessante. Bom, a grande característica é a habitualidade. Habitualidade no fornecimento, expectativa no fornecimento. Eu não recebi só hoje. Existe uma expectativa de eu receber, já que é um salário. Segunda característica, tem que ser benéfico ao empregado. Quero dizer, bebidas alcoólicas ou drogas nocivas não são um salário de utilidade, de jeito nenhum. O que mais? Essa utilidade ela tem que ser fornecida pelos serviços prestados, é contraprestação. Eu não posso receber uma utilidade para o serviço, como ferramenta. Se for para o serviço como ferramenta, não é salário. Então, recebo esse benefício, essa utilidade, como contraprestação pelos serviços prestados. É uma terceira característica. E uma quarta é a lei não excluir a natureza salarial. Porque se você observar, e é para decorar, o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, ele traça lá sete utilidades que o empregador pode fornecer tranquilamente para o empregado, que nunca será salário. Então, nesse caso, a lei está excluindo aí. Bom, fica ligado um detalhe. A habitação e alimentação, elas são salários de utilidade. Sim, mas nesse caso aqui, nós temos uma limitação. E aí decore isso. Em relação à habitação, a limitação será de 25%, como salário de utilidade, claro, e em relação à alimentação, 20% do salário contratual do empregado. Do salário contratual. Se a prova avançar um pouquinho mais, se for de analista, por exemplo, cuidado em relação ao empregado rural. Aqui em relação ao rural, nós temos uma diferença. O rural, esse adicional vai ser de 20% para habitação e aumenta para alimentação de 25%. E não vai ser do salário contratual, vai ser do salário mínimo específico. Cuidado aqui, abre o olhão para o rurícola. Só se falar no rurícola. Se falar dos empregados urbanos da CLT, é isso aí. 25% para habitação, 20% para alimentação do salário contratual. Beleza? Zete, interessante que você me falou o negócio da conta aí como conta prestação pelos serviços prestados. Esse é o páreo pelo, pessoal. Então, é a dica do páreo pelo. Se aquela utilidade eu recebo para o trabalho, é ferramenta, então isso não é salário. Se a utilidade é pelo trabalho, é conta prestação, é salário. O que mais aparece na prova, por causa da súmula 367 do TST, é o veículo. Se o veículo é fornecido para o empregado como uma ferramenta para ele entregar, fazer entregas, o que for, aquilo não é salário. Mesmo se ele utilizar o veículo em atividades particulares, vai embora com o veículo, vai passear com o veículo, o que for, não é salário. Agora, se eu como professor ganho um veículo de um curso, de uma faculdade, isso não é ferramenta. Isso é uma contraprestação pelos serviços prestados. Então, nesse caso, esse veículo é salário. Eu quero o valor dele no meu contra-cheque. Beleza? Então, fiquem espertos aí e olhem a súmula 367. E aí, a dica que eu já falei, vou repetir. Decoreba.
O artigo 458, parágrafo 2º da CLT, elenca 7 unidades, 7, que o empregador pode fornecer tranquilamente ao empregado, que nunca será salário. Reisete, quer dizer que a alimentação ela é salário? É sim. A alimentação prestada com habitualidade, por força do contrato de trabalho ou costume, ela vai ter a natureza salarial, salvo. Aí não cai não, aí despenca em prova. Quando que a alimentação não tem natureza salarial? Se houver previsão em norma coletiva, ou se a empresa participa do PAT. PAT, Patrícia? Não. Programa de Alimentação ao Trabalhador. Então, alimentação é salário, salvo se houver previsão em norma coletiva, dando um caráter indenizatório, ou se a empresa participar do PAT, do Programa de Alimentação ao Trabalhador. Não esquece também que a alimentação pode ser esse prato feito, você está vendo aí, lindo, que deu uma fome do cão aqui, mas também o ticket de alimentação. Ticket de alimentação, refeição, súmula 241 do TST fala, eles aqui vão ter também natureza salarial. Então, só não tem natureza salarial, OJ 123, de bancário, mais um para todos os empregados, se houver previsão norma coletiva, ou OJ 133, se a empresa participa do PAT. Beleza? Reisete, se a empresa já fornece alimentação, ela tem natureza salarial. Isso. Se posteriormente a empresa participar do PAT, ou se posteriormente a empresa conseguir via norma coletiva, natureza indenizatória, a alimentação deixe de ser salário, cuidado, deixa assim. Para os novos empregados, para os novos contratados, a OJ 413 da SDI 1 do TST assegurou esse direito adquirido aos atuais empregados. Então, se eu estou na empresa hoje e eu recebo alimentação com natureza salarial, já incorporou. Permanece com a natureza salarial. Só deixa de ser salário para os novos empregados, para os novos contratados. Bancário sabe muito disso. Aquela parcelinha chamada quebra de caixa, ela tem natureza salarial, súmula 247. Então, a parcela chamada quebra de caixa, ela tem natureza salarial. Bom, muita gente pensa assim, salário é aquilo que o empregador acertou comigo, né? Vem trabalhar para mim R$3.000. Cuidado, não é só isso. Nós temos alguns elementos que integram aí o salário do empregado. Comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Decora isso. Artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Integra o salário, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e os abonos pagos pelo empregador. Chama atenção, e pensando em prova, em relação à diária para viagem. Porque quando eu falo em diária para viagem, eu preciso lembrar que existem alguns empregados que precisam pernoitar, trabalhando fora, que precisam colocar um combustível, né, fazer alimentação, o que for. Então, eles vão precisar aí de uma diária para viagem. Algumas empresas fornecem da seguinte forma. Toma aqui R$100 a título de diária. Com R$100 você dorme na pensão, come na pensão, ou vai para o hotel 5 estrelas e completa, o problema é seu. Tá aqui R$100 diária. Ou então tá aqui o cartão corporativo da empresa com valor com limite X. Ou gasta com seu cartão, me dá a fatura que eu reembolso. Então tem várias formas aí em relação à diária para viagem. O que você tem que saber para a diária para viagem? Que a diária para viagem, ela não tem natureza salarial, cuidado, ou tem natureza salarial. Aí abre o olho. O legislador foi esperto. A diária para viagem, ela é salário desde que ela exceda a metade a 50% do salário do empregado. Então, a diária para viagem tem natureza salarial se ela exceder, se ela ultrapassar a 50% do salário do empregado. Então, se meu salário é de R$1.000, por exemplo, e eu ganho R$500 a título de diárias, natureza não é salarial. Mas se eu recebo R$501 e chamo de diária, aí a natureza ela é salarial. Artigo 457, parágrafo 2º da CLT e a súmula 101 do TST, dá uma olhada. Existe também, nós já falamos já um pouco sobre eles, os adicionais salariais. Esses adicionais salariais,
eles vão ser recebidos por empresa. Ah, desculpa, antes desse adicional, deixa eu lembrar um detalhe com você aqui, que é a ajuda de custo. A ajuda de custo, ela não tem natureza salarial. Nós conversamos na revisão sobre ela. Previsão no artigo 470 da CLT. A ajuda de custo, o empregado recebe para reembolsar as despesas com mudança, com a transferência. Beleza? Então, ajuda de custo, aí não tem percentual não, viu? Ela não tem natureza salarial, ela é indenizatória. Só, repito, a diária para viagem que exceda, que ultrapasse a metade do salário do empregado, é que vai ter natureza salarial. Agora sim, os adicionais. Em algum momento do meu contrato de trabalho, eu posso vivenciar uma situação prejudicial, peculiar, como trabalhar com uma atividade insalubre, perigosa, prorrogar a jornada, trabalhar no período noturno, por exemplo. Nesse caso, eu vou receber adicionais. E esses adicionais, eles são chamados pela doutrina moderna de salário-condição. Ou seja, cessada a causa, cessa o adicional. Insalubridade. Se eu trabalho com agente insalubre, nocivo, eu vou receber 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, a depender do grau da nocividade. Grau máximo 40%, grau médio 20%, grau mínimo 10% do salário mínimo. Isso é importante. Se eu lido com uma atividade perigosa, ou seja, inflamável, explosivo, energia elétrica, segurança, motocicleta, que é um motoboy, radiação ionizante, eu vou receber de adicional de periculosidade 30% do salário básico ou contratual. É mais um adicional, é mais um salário-condição. Não é adquirido, mas enquanto eu recebo, a natureza vai ser salarial. Da mesma forma, se eu prorrogo a jornada, se eu ultrapasso a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, eu vou fazer jus ao adicional de horas extras, de no mínimo 50% sobre a hora normal. Também é um salário-condição? Claro que é. Se eu trabalho das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, eu vou fazer jus a um adicional noturno de 20% sobre a hora diurna. É mais um adicional. Se eu sou transferido provisoriamente, lembra? Eu faço jus a um adicional de pelo menos 25% sobre a hora, de 25%, já falei para a hora diurna, esquece, de 25%. É o adicional de transferência provisória. É mais um caso, é mais uma situação que, enquanto eu recebo, a natureza é salarial. Só lembrando, aí vale a pena chamar atenção aqui, já falei, mas vou lembrar. Adicionais, salário, condição. Cessada a causa, cesso adicional e não tem indenização, salvo se for o adicional de horas extras. Lembra da súmula 291, que ela segurou lá 1 mês para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Eu falei para você o seguinte, quase tudo que sai do bolso do empregador é salário. Por que quase tudo? Você vai entender agora. Nós estudamos no curso, na revisão aqui, um requisito da relação de emprego que chama alteridade. Os riscos do negócio pertencem ao empregador. O empregado jamais irá suportá-los. Então, o empregador não pode entubar para o empregado prejuízos. Então, veja, se ele não vai dividir com o empregado os prejuízos, ele está obrigado a dividir lucros? Claro que não. Então, a chamada participação nos lucros ou participação nos lucros ou resultados, PL ou PLR, ela não é obrigatória, é facultativa. O empregador concede se quiser. Então, para e pensa. O empregador esperto vai conceder para incentivar as vendas, claro. Mas se ele for incentivar com essa PL, você acha mesmo que se ela tivesse natureza salarial, ele pagaria? Claro que não. É por isso que a PL ou PLR, ela não tem natureza salarial. O artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal fala que ela está desvinculada à remuneração do empregado. Da mesma forma, tem lá a Lei 10.101 de 2000, que trata da PL, que traz a mesma ideia. Beleza? Muito bem. PL não é salário, não vou esquecer mais isso. Agora, cuidado. PL se recebe com habitualidade? Não. PL com habitualidade, você está mascarando uma parcela que é a salarial, que você colocou o nome de PL. Não pode. PL se recebe como? Semestralmente ou, como é via de regra, anualmente. Renzete, eu saí da empresa em outubro. Tem uma cláusula em norma coletiva que fala:
que a PL vai ser distribuída no dia 20 de dezembro para os empregados que estiverem com o contrato em vigência, em curso. Eu saí em outubro. Pô, trabalhei tanto em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, saí e não ganho nada. O TST falou, não é bem assim. A súmula 451 fala, aplicando o princípio da isonomia, que você vai ter direito, sim, a PL proporcional. Então agora, a súmula 451 do TST assegura o pagamento de PL de forma proporcional. Como que tem que ser o meu contra-cheque? Assim, ó. Salário, tanto. Salário da família, tanto. Horas extras, se houver tanto. Adicional, se houver tanto. Tudo discriminado. Parcela por parcela. Esse é o seu contra-cheque. Vamos imaginar que aqui vem assim, ó. 3.000. Às vezes 3.500. Às vezes 3.300. Está sempre variando? É. Aí o empregador me chama um dia e fala, ó, vou fazer o seguinte, a gente acaba com esse papo, não discrimina nada, e eu te dou um tudão. Quê? É um pacotão. 4.000. Vai! Basta você aceitar para ele te entubar umas 15 horas extras, né? Deixar um trabalho escravo. Não pode. Qual é o nome disso daqui? Salário complessivo ou englobado. Súmula 91. Vale a pena, bota lá do TST. Veda. Nula. É a cláusula contratual que fixa determinada importância ou vantagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. O salário complessivo ou englobado, ele é vedado. Não há que se falar nisso, tá, pessoal? Não pode. Bom, descontos dos salários. A regra é o princípio da intangibilidade salarial. O empregado não sofre descontos abusivos no seu salário. Beleza. Salvo se houver previsão em lei, adiantamento ou norma coletiva. Então, em lei, adiantamento ou norma coletiva. Artigo 462 aí da CLT. Bom, uma outra situação é a hipótese do dano ou a culpa. Se o empregado causa um dano, um prejuízo para o empregador de forma dolosa, com intenção, me dá um aumento, chefe? Não, não tem aumento não. Vou lá e quebro o maquinário. Age de forma dolosa. Nesse caso, o desconto é lícito, direto e imediato. Agora, o empregado que por distração esbarrou e quebrou um equipamento, ele não tinha noção, cabeça quente, foi lá e quebrou. Nesse caso, pode ser feito desconto? Só pode ser feito desconto se houver previsão contratual para isso, tá? Então, cuidado na hipótese do dolo aí e da culpa. O frentista, que opera a bomba de gasolina lá direitinho, tem uma norma coletiva interessante para nossa prova, que está na OJ 251, o OJ 251 fala o seguinte, 251. O frentista que recebe um cheque do cliente, ele tem que fazer o quê? Anotar a placa, pegar a identidade, CPF, ligar para o serviço de cheque, o que for. Porque se aquele cheque voltar sem fundos, ele, frentista, paga do bolso. Então, cuidado, a previsão é norma coletiva de um desconto aí para o frentista. O que é o Truck System? Ó, americanizada. Truck System é moeda de troca. Quanto você ganha? 2.000. 2.000? 2.000. Vou te pagar assim, sou empregador. Te dou 1.500 em dinheiro e os outros 500 em papelzinho, em fichinha. Fichinha? Pra quê? Eu tenho um armazém aqui embaixo. Nada a ver com o nosso contrato, né? Mas tem um armazém meu aqui. Lá vende arroz, feijão, remédio, roupa, tudo. Vendo tudo lá no armazém. Vai lá e troca. Pega o que você quiser. Não, não quero. Eu quero meus 2.000 em dinheiro. Isso não é utilidade. Isso é uma moeda de troca. O Truck System, ele é vedado. Artigo 462, parágrafo 2º da CLT. Então, o Truck System, não esqueçam nunca disso, ele é vedado. Beleza? Bom, gratificação natalina. Quando eu falo em gratificação natalina, eu estou falando do 13º salário. E aí fiquem bem espertos em relação a isso. O 13º salário, ele surgiu de costume do empregador, não foi do empregado. Então, os empregadores que davam lá no mês de dezembro um oba-oba para os seus empregados, vamos dizer assim, né? Então, para fazer uma compra melhor, para comprar uma roupa no fim de ano, essa é a ideia. Então, o 13º salário surgiu pelos costumes e passa a ter a proteção constitucional com a CF, no artigo 7º, inciso 8, que assegurou lá como um direito social, né? Levou aí um direito social do trabalhador, aí o 13º salário. Bom, o 13º corresponde a 1/12 da remuneração do empregado, devida no mês, né, de dezembro. Então, 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro deste empregado. Esse é o 13º.
A fração igual ou superior a 15 dias, eu vou computar como se fosse um mês cheio, um mês inteiro. Então, sei lá, se eu trabalhei 8 meses e 15 dias, aí são 9/12 de 13º salário, tá? Então, fração igual ou superior a 15 dias, vai computar aí como mês integral, não esquece disso. Bom, quais são as hipóteses em que o empregado pode vir a receber o 13º de forma proporcional? Quando o empregado ele é dispensado de forma imotivada, ele tem um 13º proporcional. Da mesma forma, quando ele pede demissão, o 13º será proporcional. Se houver a culpa recíproca, 13º salário proporcional, e aí é metade, né? Súmula 14 do TST. Se houver o término do contrato a prazo, também há que se falar em pagamentos de 13º proporcional. Agora, atenção. Se houver justa causa, existe o 13º proporcional? Não. Assim como não tem férias proporcionais, se o empregado comete a falta grave, não há que se falar em 13º de forma proporcional. Beleza? Pagamento 13º. Quando? Até o dia 20 de dezembro. Então, até o dia 20 de dezembro, o empregador paga o 13º para os seus empregados. Mas cuidado. Paga tudo até 20 de dezembro? Não. Tudo não. Existe uma coisa chamada adiantamento, ou primeira parcela, certo? Falar assim, que ocorre entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Então, entre fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará a primeira parcela, que é o adiantamento. Tem que pagar a todos os empregados no mesmo mês? É obrigado? Não. O empregador não está obrigado a pagar o adiantamento, a primeira parcela, a todos os empregados no mesmo mês. E aí sim, a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. Posso sair de férias recebendo adiantamento? Posso. É um direito do empregado receber a primeira parcela, o adiantamento, quando do ensejo das suas férias, desde que solicite, comunique ao empregador no mês de janeiro do correspondente ano. Bem interessante também esse ponto aqui, tá? Vocês não podem esquecer. Bom, rapidamente aqui a equiparação salarial. Equiparação salarial, também o princípio da igualdade, trabalho igual, salário igual. Para a sua prova, pensou em equiparação salarial, você tem que conhecer o artigo 461 da CLT e a súmula 6 do TST. E na equiparação, os requisitos são cumulativos. Cumulativos. Trabalho de igual valor, aquele papo todo, né? Tudo cumulativo, então dá uma olhada. Então, trabalho de igual valor, salário igual, é a regra básica. É a regra básica aí do tema da equiparação salarial. E quais são, então, esses requisitos cumulativos, já que eu sei a previsão? Função idêntica, pouco importa aí o nome da função tem que ser idêntica. Trabalho de igual valor, mesma produtividade, mesma perfeição técnica, para o mesmo empregador, não pode ser empregador distinto, tem que ser para o mesmo empregador, mesma localidade, e o tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Abre o olhão, cuidado. Tempo na função, não é tempo de casa. Se eu comecei agora aqui no site da aula, tem um professor já aqui há 5, 6 anos, eu não posso ganhar igual a ele. Né? Isso não justifica. Então, é tempo na função não superior a 2 anos. Requisito doutrinário, interessante, que é a simultaneidade ou contemporaneidade. Pouco importa que no momento da ação de equiparação salarial, o paragonado ou paradigma ainda estejam juntos na empresa. O que importa saber é que se em algum momento eles trabalharam juntos. Quais são os fatos que impedem a equiparação? Quero dizer, foram preenchidos todos os requisitos cumulativos, mas em 2 fatos que vão falar, não tem equiparação. Primeiro fato impeditivo é o quadro de carreira, é o plano de cargos e salários, onde as promoções se alternam, ora por antiguidade, ora por merecimento. Então, se a questão falar que a empresa tem plano de cargos e salários, tem um quadro de carreira homologado, súmula 6 e tem 1 do TST, homologado pelo Ministério do Trabalho, neste caso, o quadro de carreira ele é um fato que impede a equiparação salarial. Atente-se bem a isso, beleza? Muito bem. Pode ser, e aí veio uma coceira agora aqui, né? Que eu tenho quadro de carreira, mas eu tenho a ausência de alternância de critérios. Tem que ser, ora por antiguidade, ora por merecimento. O nosso quadro aqui é só por merecimento ou é só por antiguidade. Neste caso, anota OJ 418 da SDI 1 do TST. Neste caso, o quadro de carreira não é um fato impeditivo
para equiparação salarial. O outro fato impeditivo é o empregado readaptado, artigo 461, parágrafo 4º da CLT. O empregado readaptado é uma nova função, não serve de modelo, de paradigma, para uma ação que envolva aí a equiparação salarial. E os servidores públicos? Da administração pública direta, autárquica ou fundacional? Estatutário, eu sei que está fora, óbvio. Mas se for um seletista da administração direta, autárquica e fundacional, eles podem pensar em equiparação salarial? Não. O artigo 37, inciso 13, veda qualquer hipótese de equiparação, isso está na OJ 297, mesmo que envolva aí o servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, que tenha lá contrato seletista. Não, eles não podem. Estatutário ou seletista, não, é vedado. O que não alcança, claro, a empresa pública e a sociedade de economia mista, pessoas de direito privado, que aí podem tranquilamente aplicar os dispositivos, já que são empregados públicos, seletistas, podem aplicar esses dispositivos em relação à equiparação salarial, é a súmula 455 do TST. Beleza? Fechamos a revisão de remuneração e salário, espero que ajude. Repito, é jogo rápido, é muita coisa, muita informação, porque é uma revisão. Cursos completos lá em rogeriorenzetti.com.br, ponto a ponto, RT1124, dá tempo ainda. Corre lá e olha, em especial, o nosso módulo de súmulas e OJs, dissecando as principais súmulas e OJ do TST. Volto a qualquer momento, sabe por quê? Não? Trabalho não dá trabalho. Até já.